Mas voltando um pouquinho, né, à questão do Covid. No caso dessas pessoas, né, que ficamos aí 6 meses praticamente em isolamento social, né, dentro de casa, sem Uhum. sair, e algumas acabaram desenvolvendo algum tipo de transtorno. O que é que o senhor acha? Qual foi o impacto na saúde mental da população? Olha, uma das formas da gente entender por que uma pessoa adoece psiquicamente, eu falo de transtornos mentais, tá? Sim. De diagnósticos. Uma das formas da gente entender é através de um modelo chamado estresse diátese. O que é que significa isso? A pessoa tem seu sistema de resistência, de resiliência, tem sua personalidade, sua história de vida, seu sistema biológico, sua genética, hereditariedade, sua vida metabólica, seu suporte social, seu sistema de apoio. Ela tem um arcabouço. E ela interage com o meio e com os estressores do meio visando se adaptar a esses estressores. Quando ela não se adapta a esses estressores, quando ela se desadapta, a depender do impacto no sofrimento e da disfunção gerada, nós podemos chamar o que acontece depois disso de patologia, de adoecimento psíquico. Então, nós entendemos que os estressores, os estresses da vida, podem precipitar um transtorno mental ou perpetuar um transtorno mental que já existe, ou aumentar o risco dele acontecer, predispor. Então, o estresse pode predispor o transtorno psíquico, pode precipitar o transtorno psíquico, ou pode perpetuar o transtorno psíquico. Ora, o que é essa pandemia? Um grande de um estresse, um grande de um estressor. É como se todo mundo tivesse sua mochilinha e a pandemia fizesse chover pedras na mochila. Né? Ninguém pôde ficar indiferente aos estressores trazidos pela pandemia. Todos os tipos de estressores. Né? Os medos, os temores pelos entes queridos, o medo de sofrer algum tipo de agravo, o confinamento, o medo das consequências econômicas, financeiras, sociais e psíquicas, o estado de alerta, tudo mais. Né? Então, o que é que aconteceu? Aconteceram 5 grupos, né, na psiquiatria, de pessoas de formas de se lidar com o sofrimento. Primeiro, pessoas que não tinham nenhum transtorno psíquico e a pandemia precipitou ou predispôs a um. Né? Então, tem gente que não tinha, nunca teve depressão na vida e apresentou depressão. Tem gente que nunca teve um transtorno de ansiedade e apresentou um transtorno de ansiedade. Tinha gente que nunca apresentou um episódio de mania dentro do transtorno bipolar e passou a apresentar. Tem gente que nunca abusou de substância e passou a abusar. Tem gente que nunca teve insônia e passou a ter. Né? Então, isso aconteceu. Tinham pessoas, grupo 2, que tinham transtornos psíquicos, estavam em tratamento, estavam estabilizadas e se desestabilizaram. Tinham pessoas que estavam melhorando dos seus transtornos psíquicos, não estabilizadas, mas estavam melhorando e recaíram, voltaram a piorar. Tá? Tem Uhum. pessoas que não estavam bem e pioraram mais ainda. E tem pessoas, um grupo muito seleto, que melhoraram psiquicamente. Usaram a interação com esse sofrimento que é a pandemia para transcender essas dificuldades e uma série de outras e melhoraram psiquicamente. E tem aquele grupo de pessoas que gosta do confinamento, de ficar em casa, que estava querendo isso mesmo, grupo muito pequeno. Né? Muito. E, e é isso. Então, houve um aumento no frigir dos ovos, esses 5 grupos, desses 5, 4 pioraram do seu sofrimento. Né? Então, essas pessoas geraram uma demanda maior por ajuda e por assistência nessa pandemia. E sim, tem tudo a ver. A pandemia tem tudo a ver com o sofrimento psíquico. Nossa, muitos estudos foram publicados. Muitos. Estudos quantitativos, estudos qualitativos, relatos de caso, né, estudos ecológicos, demonstrando isso, né, que a pandemia gerou um aumento do sofrimento psíquico. Foi algo muito novo, né? Que ninguém nunca passou, acredito, né? De ficar 6, 7 meses dentro de casa. E agora com essa teoricamente nova onda em que a gente voltou, né? Parece que a gente regrediu, ao invés de estar avançando, a gente está regredindo, né? E no caso de pessoas que É. acabaram desenvolvendo, né, algum tipo de transtorno, eu li muita coisa e ouvi também de amigos conhecidos, principalmente a questão da ansiedade, do transtorno de ansiedade.
Como é possível acessar um serviço que possa confirmar um diagnóstico e conduzir um devido tratamento? A partir do momento que a pessoa está em sofrimento psíquico e ela percebe que precisa de ajuda, ela deve procurar um profissional de saúde mental. Se a gente considerar que o profissional de saúde mental está capacitado para ter uma visão interdisciplinar, que, como eu disse, é o que ele deve ter, o profissional vai saber acolher, vai saber abordar aquele problema, compreender aquele problema e aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele ser humano, aquela subjetividade, e saber orientar, encaminhar e fazer pontos. Está implícito isso. Então, a pessoa tem que, lato sensu, procurar ajuda. Ela tem que procurar um profissional de saúde mental, pode ser um médico, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo ou psicóloga, pode ser um terapeuta ocupacional, alguém que tenha essa visão e saiba fazer uma interreferência, para que essa pessoa seja adequadamente acolhida e absorvida. Ela pode buscar assistência no serviço público, pode buscar assistência no serviço privado. Né? O serviço público, existe uma grande rede de assistência em saúde mental de serviço público. Eu costumo dizer que a qualidade dessa rede é uma incógnita, a pessoa pode ser muito bem acolhida, pode não ser, não tem como a gente prever isso. Também no privado a gente não tem como prever. Eu aproveito para deixar aqui minha observação de que a assistência em saúde mental no serviço público é insuficiente, a rede é falha, né? A rede não tem a extensão que deveria ter. E no sistema privado, idem, né? Porque nos planos de saúde, eu diria que a dificuldade de se encontrar um profissional, de se marcar um profissional, existe, a maioria das pessoas relatam essa dificuldade, né? Existem muitas queixas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? O cidadão pode se queixar quando sua relação com o plano de saúde não estiver adequada, e essas queixas, uma das principais pontos de queixa dos pacientes é a dificuldade de marcar uma consulta, por exemplo, com um profissional eletivo no prazo de 15 dias, que é o que a lei determina. A lei determina que, se eu quiser marcar uma consulta eletiva com um médico, por exemplo, em 15 dias eu tenho que estar na sala do profissional. O plano de saúde tem que me prover isso, e muitos não conseguem. E o sistema privado, particular, é a questão do custo, né? É elitizante, é elitizado, é caro. Nem todo mundo pode arcar. Então, o acesso à saúde mental é complicado. Foi o que eu falei, né? Até que a pessoa sofra, perceba que precisa de ajuda, busque ajuda, até ela conseguir ser ajudada, existe uma pirâmide. E de um passo para outro dessa pirâmide, existe uma série de dificuldades. Então, você me perguntou, como a pessoa pode ter acesso a um profissional de saúde? Gente, ela tem que tentar. Ela tem que tentar marcar, ela tem que tentar correr atrás, tem que tentar se informar, né, conversar com alguém mais esclarecido, conversar com algum profissional de saúde qualquer que possa fazer alguma referência, conversar com alguém de confiança. Ela tem que encontrar uma forma de entrar no serviço de saúde e ser absorvida. Deveria ser simples, mas não é. Na prática, não é. Exatamente. A gente ouve muito o discurso, né, de que queria procurar um psicólogo, mas não tem dinheiro para pagar, porque infelizmente é algo visto como muito caro, não cabe no orçamento de muita gente, e assim as pessoas vão enrolando, Sim. né, porque querendo ou não tem muita outra opção, né, o serviço, como o senhor falou, o serviço público ele é bem precário, então fica de difícil acesso para essas pessoas. Eu Exatamente. deixei por último a pergunta, acho que mais importante desse podcast, né? Que é quais são os desafios futuros no campo da saúde mental diante das dificuldades vivenciadas pela população geral na pandemia do Covid-19, né? Que é o tal do até quando a gente ainda vai aguentar toda essa situação. Eu acho que a gente já não está aguentando. Eu vou explicar por quê. Porque nós temos uma pandemia de transtornos mentais no Brasil e no mundo. Então, 30% a 50% da população teve ou terá um transtorno mental ao longo da vida. É um número gigantesco. Ninguém está inventando esses números, né? São estudos epidemiológicos que são feitos desde os anos 80, 90 nos meus países. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, um dos critérios para eu aventar que a pessoa tem um transtorno mental isso está gerando prejuízo funcional, acadêmico, profissional, familiar e etc. Ou seja, o transtorno tem que atrapalhar a vida da pessoa, a produtividade da pessoa. Né? Seja lá o que ela julgue que seja produtividade, mas tem que haver um consenso de que isso está sendo atrapalhado. Ora, no mundo ocidental e no Brasil, a população mais acometida por esses transtornos, que é a população jovem, entre 20 e 50 anos,
é justamente a população economicamente ativa, né? É justamente a população que trabalha, né? Que gera emprego e renda, né? Então, considerando também que na nossa cultura a maior parte do tempo de um adulto jovem é dedicado ao trabalho e ao que permeia o trabalho, eu diria que um grande impacto da existência dos transtornos mentais mal abordados e maltratados é um impacto socioeconômico. É óbvio que não é só esse, mas é um impacto socioeconômico, além da questão do bem-estar propriamente dito, que eu acho que é tão importante quanto o bem-estar socioeconômico, e todos os campos sociais, né? Eu acho que uma sociedade que em 30%, 50% da população vai adoecer mentalmente ao longo da vida é uma sociedade doente, né? E aí a gente tem que observar 3 campos, né? O campo que concerne ao indivíduo, o campo que concerne aos tratamentos e o campo que concerne ao meio. É um tripé, tá? Então, quanto ao indivíduo, o indivíduo tem que, eu diria que o que ele precisa daqui para frente é ser menos ignorante, ser menos preconceituoso, lutar contra o estigma, perceber quando precisa de ajuda, se informar, aprender a identificar os charlatões, que tem muita malandro aí, né? Trazendo soluções milagrosas para assistência à saúde mental, né? É isso que concerne ao indivíduo, buscar ajuda e buscar se ajudar, né? Porque não adianta você plantar uma semente boa num terreno que não é bom. A pessoa tem que buscar se conhecer, buscar o autoconhecimento, fazer terapia, né, buscar cuidar do seu corpo, fazer o tratamento quando necessário, buscar ela, na medida das forças dela, cuidar dos seus campos de atuação na vida. E aí o tratamento interdisciplinar, quando vem, ajuda a frutificar isso e a pessoa melhora, né? Isso é o que concerne ao indivíduo. O que concerne aos profissionais é estar produzindo e divulgando conhecimento em assistência, ensino, pesquisa, tanto voltados para prevenção, promoção à saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação, em todas as áreas que concernem a saúde mental, nas 13 áreas de saúde. Então, é algo que tem que ser transdisciplinar em múltiplos níveis, né? É isso que concerne aos profissionais e está fazendo essa ponte. E o que concerne ao ambiente, aí eu começo a falar da cultura, da sociedade, da mídia, da política, dos poderes, dos gestores, que também tem que fazer seu papel. E não fazem. Eu acho que é o que estão mais pecando. Os gestores em saúde mental no Brasil têm uma dívida com o brasileiro, né? Porque dinheiro há. O Brasil é o 8º país mais rico do mundo. Então, o governo federal e os governos municipais e os gestores arrecadam verbas, tá? Mas não existe um problema técnico, porque a ciência está produzindo conhecimento sobre como aplicar esses recursos. Por que não é feito, não é colocado em prática? Esses números existem, é só procurar que a gente acha. Por que isso não é convertido numa assistência em saúde mental adequada à população? Por mais ignorante e preconceituosa que ela seja. Então, eu acho que isso tem que mudar. Então, você me perguntou o que é que precisa mudar, o que é que precisa evoluir, o que é que precisa melhorar. Eu, Tiago, visualizo as necessidades de melhora nesses 3 campos, no que concerne ao assistido, ao assistente e ao meio, tá? E que envolve tudo isso que eu mencionei. É isso. É muito importante. Eu acho que uma colaboração geral desses 3 pontos que o senhor falou ajudaria muito a melhorar a saúde mental do país, que, como a gente sabe, é bem deficiente, né? Doutor Tiago, te agradecer muito pela participação. Acho que foi muito enriquecedor para mim, vai ser muito enriquecedor para todo mundo que vai ouvir o nosso podcast. O senhor deu uma aula sobre saúde mental. Muito, muito obrigada. De nada, estou à disposição e espero ter colaborado.